Pare o que você estiver fazendo agora e assista mais uma mensagem com o pastor Valdir Brasil. Aproveite para se inscrever em nosso canal, curtir e compartilhar este vídeo. Canal BR Valdir Brasil. Que a paz de Cristo invada o seu coração. Amém. Nós estamos direto do templo do Sei Itaipu e nós temos uma missão. A nossa missão é gerar vencedores. A nossa missão é gerar vencedores. Eu quero compartilhar uma pergunta com você. Cuidamos da nossa família de verdade? Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, verso 8. Paulo ensina a Timóteo: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Você já imaginou alguém que conhece a palavra, alguém que diz que serve a Deus, e ser repreendido dessa forma? Irmãos, estamos percebendo que a família está sendo metralhada. O diabo não dorme. O diabo em todo tempo está destruindo a família. Por quê? Porque ele sabe, se destruir uma família, ele acaba com a vida de um homem, ele acaba com a vida de uma mulher, ele acaba com a vida dos filhos. Quando uma família é destruída, uma família representa a célula máter da sociedade. Ou seja, a sociedade está perdendo. E só teremos uma nação forte com famílias fortes. Só teremos uma nação abençoada com famílias abençoadas. Só teremos igrejas santificadas com famílias santificadas. Porque se a família está destruída, o país está destruído. O diabo sabe muito bem disso. E é por isso que Paulo, dando o seminário de liderança para Timóteo, ele ensina dizendo: se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé. Já imaginou negar a fé? E quando alguém nega a fé, primeira coisa que acontece, não agrada mais a Deus. Porque o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, no verso 6, ele escreve: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. É muito forte isso, que eu só consigo agradar a Deus através da minha atitude de fé. E o que é fé? Fé é a certeza das coisas que não se veem, mas é a convicção das coisas que se esperam. Ou seja, eu não estou vendo, mas a minha fé me faz ver o invisível. A minha fé me faz crer no inacreditável. E por isso a minha fé me leva a receber o impossível. Porque a fé é que produz vida dentro da gente. Ora, sem fé é impossível. Por que o escritor está dizendo isso? Porque não adianta, querido, entrar na igreja e entrar sem atitude de fé é perder tempo. Porque todas as vezes que eu entro nesse santuário, eu entro numa expectativa de fé, de receber mais do que eu preciso. Todas as vezes que eu entro nesse lugar, eu entro esperando receber de Deus o impossível, aquilo que o dinheiro não pode comprar, aquilo que o meu melhor amigo não pode fazer, mas que pela fé eu recebo do meu Deus a cada dia que eu venho nesse lugar. É muito forte isso, negou a fé e é pior do que o infiel. Meu Deus. Aí Apocalipse capítulo 21, verso 8 diz que os infiéis não herdarão o céu. Aí tem uma categoria de gente, está escrito assim: dos tais não herdarão o reino dos céus. Está incluído aqui os que não têm fé. Quando a gente pensa em família, e eu preguei de manhã sobre família, a gente pensa numa família patriarcal, né? Onde tem um marido, um homem, tem uma
mulher, uma esposa, e tem os filhos. É o Salmo 127, dizendo que, Salmo 128, dizendo que feliz, que bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor, pois terá junto à roda da sua mesa a sua mulher, os seus filhos. Quando a gente fala de família, eu estou falando nesse sentido de criação do que Deus criou família. E quando eu penso em família, eu penso em Jó, um pai que se preocupava com os seus filhos. A Bíblia diz que quando os filhos de Jó terminavam uma festa, Jó vinha imediatamente oferecer sacrifício ao Senhor. Erguia um altar, dizendo: Deus, se porventura os meus filhos erraram, se porventura os meus filhos fracassaram, se eles fizeram algum tipo de abominação, se entristeceram o seu coração, eu quero oferecer sacrifício em favor dos meus filhos. A minha pergunta, responda só para você, por favor: qual foi a última vez que você ofereceu um sacrifício a Deus pela sua família? Qual foi a última vez que você entregou para Deus um jejum? Qual foi a última vez que você orou de madrugada pela sua família? Nós concluímos agora, na sexta-feira passada, o nosso propósito, as 168 horas de ininterrupta oração. Eu estava me lembrando que quando a gente começou esse propósito de oração, algumas pessoas falaram: pastor, mas não dá para me vir porque eu trabalho. E o Espírito Santo ministrou no meu coração dizendo: trabalha, mas pode vir. Ou o seu fuso horário é tão pesadão que você trabalha 24 horas por dia. Você tem hora para trabalhar, você tem hora para dormir, e por que você não separa um tempo para oração? A igreja ficou aberta durante 7 dias, 24 horas. Dava para vir orar de madrugada, dava para vir orar de manhã, dava para vir orar de tarde. Mas por que pessoas não oram? Porque não estão preocupadas com a família. Parece que a gente se acomoda, parece que a gente vive uma época de fantasia gospel. E o dia que a igreja se tornar igual a um shopping, pode fechar a porta da igreja. Não presta para mais nada, porque shoppings nós já temos muitos. O dia que a igreja se tornar como casa de diversão, pode fechar a porta da igreja, porque casas de diversões já temos muitas. Esse lugar precisa ser conhecido e reconhecido como casa de oração, como casa de Deus, onde Deus trabalha, onde Deus opera sinais e maravilhas. Pode entrar aqui drogado, mas é liberto. Pode entrar aqui assassino, mas é transformado. Pode entrar aqui adúltero, pecador, mas o Espírito Santo muda e transforma a vida dessa pessoa. Aleluia, aleluia. Jó orava pelos filhos, Jó oferecia sacrifício pelos filhos. E nós, o que estamos investindo na nossa casa, na nossa família? Eu vejo a história de Noé, um camarada que investiu 120 anos da sua vida por causa de um projeto de Deus. Eu não vou nem perguntar anos. Quantos dias você tem investido no projeto de Deus para preservar a sua família? Deus falou com Noé: Noé, constrói uma arca. O projeto é esse. E Noé começa a construir uma arca, mas não é na beira do mar, não é na beira do rio. E alguém zombando de Noé, falou: Noé, para que tanto prego, né? Vou fazer um barcão que Deus mandou. Noé, você está doido, Noé? Para que tanta madeira, Noé? É um barcão que Deus mandou fazer, porque nesse barcão eu vou preservar a minha vida e da minha família. Nós precisamos cuidar da nossa família de verdade. Nós precisamos preservar os princípios sagrados, porque a primeira igreja não é essa e nunca será. A primeira igreja é a nossa casa, é a nossa família no altar de Deus.
Alguém fala: pastora Neidinha não ensinou meu menino lá no Kids. Mas não é aqui que ensina não, pastor Marcos. Ensina em casa. Aqui a gente vai desenvolvendo o que ele aprende em casa. É em casa que você tem que ensinar o seu filho a ler a palavra de Deus. É em casa que você tem que ensinar o seu filho a orar. É em casa que você tem que ensinar o seu filho a ter o temor de Deus. É em casa, começa em casa. Aí minha filha Keilane, a mais velha, dizendo que quando as crianças oram lá, e aí o Heitorzinho ora: Jesus, abençoa meu avô, Jesus, para ele não ter que ficar tanto tempo na igreja. Vai lá em casa: cadê o vovô? Está na igreja. Cadê o vovô? Está na igreja. Jesus, para que meu avô não tenha que ficar tanto tempo na igreja, na inocência dele. Mas é no caminho do Senhor. E você vai ser o que quando crescer? Eu vou ser fazendeiro e você pastor. Uau! Olha que coisa linda. Fazendeiro vai cuidar de ovelhas e pastor vai cuidar de pessoas. Nós precisamos preservar isso que Noé preservou na sua casa. Ele orou para que Deus preservasse a sua família. Aqui em casa, na minha casa, precisa ser chamada casa de oração. Aqui na minha casa precisa ter princípio de Deus. Nós precisamos entender isso, irmãos, porque tudo que Satanás quer é destruir a família, e destruindo a família, ele destrói o país, e destruindo a família, ele destrói a sociedade. Parece que existe uma inversão de valores, parece que já não se fala mais agora em moralidade, parece que isso é coisa do tempo passado. Não namora mais, fica. Eu estou ficando. Com quem? Com fulano. E eu sempre falo para as jovens dessa igreja: minha filha, você não é biscoito para cada um comer um pedacinho. Você não é sabonete de lanchonete, nem de restaurante que passa na mão de todo mundo. Você precisa ter princípios de Deus, para quando alguém botar o olho em você e quiser te namorar, vai ter que entrar no coração de Deus primeiro, porque Deus vai te esconder no coração dele, e só alguém que tem capacidade de entrar no coração de Deus pode te encontrar. E aí eu me pergunto: qual tem sido a minha desculpa para Deus? Qual é a minha desculpa? Eu não oro porque eu não tenho tempo, ou eu não oro porque eu estou triste, ou eu não oro. Qual é a desculpa que você vai dar para Deus? Neemias não deu desculpas não, ele tinha motivo de sobra para dizer: estou triste, amargurado, porque os meus irmãos estão vivendo profunda miséria. Não, ele disse: eu me levantei para orar, para jejuar e para pedir perdão pelos meus irmãos. Ele tinha muitas coisas para se desculpar, mas ele priorizou abençoar sua família. Satanás está aproveitando para saquear o que sobrou. Já não tinha mais nada, os muros quebrados, os portões queimados a fogo, e Satanás se aproveitando. O pouco que eles têm está sendo roubado por aqueles que estão aproveitando a comodidade de ver a cidade destruída e nada fazem. Enquanto você não toma posição, Satanás aproveita dessas oportunidades para saquear o que ficou. Está na hora de nos levantarmos com propósito. 2021 é o ano de viver a verdade, e a verdade é Jesus Cristo que liberta. É o Deus que quer mudar a sua história, a história da sua casa, a história da sua família. Chega de acomodação, vendo a família se deteriorando e nada faz, e ainda permitindo. Não investe hoje tempo de oração para orar pela família,
Amanhã vai gastar muito tempo para tentar resolver coisas que não se resolvem mais, porque não tem investimento de oração, porque não tem mais culto doméstico, porque não tem mais um momento com Deus, porque não tem um momento separado para orar em casa com a família. Não tem tempo para nada, é uma correria. O celular rouba todo o tempo, a televisão, a internet, roubando todo o tempo, e o tempo que é sagrado, que precisa ser o tempo separado para oração dentro de casa, já não acontece. E aí, o que Deus fala no meu coração, preciso falar com vocês. Eu tinha uma mensagem preparada para esse domingo, mas a notícia de ontem, Deus mudou tudo. E Deus começou a falar: até quando você vai aceitar essas notícias? Até quando você vai receber isso e vai continuar de pé? Porque Neemias, quando ouviu a notícia, ele disse: eu me assentei, ou seja, as pernas bambearam. A notícia era de tanta tristeza que ele não aguentou estar de pé. E ele disse: eu chorei. Há quanto tempo a gente não derrama lágrimas pela nossa família? Há quanto tempo a gente não chora aos pés do Senhor, pedindo perdão pelos pecados da nossa família? Levamos uma vida de comodidade. Vai tudo bem, obrigado. É isso que Neemias podia dizer. Um cara que entrava e saía a hora que queria do palácio e da presença do rei. Mas ele disse: isso não me basta. Não adianta eu estar vivendo uma boa se a minha família está em profunda derrota e desgraça. Não adianta eu estar dizendo que eu estou bem se a minha família vai de mal a pior. Marcos capítulo 9, a partir do verso 17, conta a história de um pai que tem um filho que tem um espírito mudo, e ele procura Jesus. Os discípulos intentaram e não conseguiram. E quando Jesus chega, o pai fala: eles tentaram, mas eles não conseguiram. Mas se você pode fazer alguma coisa por nós, tem compaixão de nós. E Jesus fala: geração incrédula, até quando eu estarei com vocês? E Jesus manda aquele demônio embora, e o garoto cai como morto. Jesus repreende aquele demônio. Jesus pergunta para aquele pai: desde quando isso acontece? Desde a sua infância. Meu irmão, está na hora de ver esse quadro. Que história é essa? Pastor, tem alguém da minha família que há anos e anos está sofrendo. Aquele pai tomou uma decisão, disse: não, eu vou procurar Jesus. E quando ele encontra com Jesus, Jesus muda a história daquela família. Estava como morto o garoto. Jesus levantou e colocou em pé. Eu quero profetizar que a morte vai ter que ir embora da sua família. Eu quero profetizar que esses espíritos malignos que viviam trabalhando para impedir a sua vitória tem que ir embora no nome de Jesus. Eu quero declarar sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, um tempo de regozijo, um tempo de vitória, um tempo de viver coisas maiores, um tempo cheio da graça, da plenitude do Espírito Santo sobre a tua vida. Mas não é sobre você, é sobre os teus filhos, é sobre a tua descendência, sobre a tua vida. Não vale maldição, não vale encantamento sobre a sua casa. Não adianta mandinga, não adianta gouro, porque a bênção do Senhor está sobre você. Aleluia, aleluia, aleluia. Lute por sua família. Lute por sua família. Lute. Não aceite menos do que Deus tem para você. E eu encerro compartilhando 2 Samuel capítulo 23, a parte A do verso 8 e alguns versículos posteriores. Estes são os nomes dos poderosos que Davi teve:
Aí no verso 9 diz assim: depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Auí, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus que ali se ajuntaram à peleja, e quando se retiraram os homens de Israel. Quem são os filisteus? Os inimigos do povo de Deus. E aqui traz um destaque para esse homem chamado Eleazar, que era um dos valentes de Davi. E a história está dizendo aqui que quando os filisteus provocaram e se ajuntaram à peleja, e quando os filhos de Israel se retiraram, ou seja, eles chegaram e começaram a tomar posse de tudo, vai embora. E aí Eleazar, o que ele faz? Este se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar a mão pegada à espada. E naquele dia o Senhor efetuou um grande livramento, e o povo voltou junto dele somente a tomar o despojo. Quem era esse homem? Valente. Vieram tomar, foi todo mundo embora, foi entregando na mão do inimigo. Esse Eleazar tinha um campo de lentilha que não valia nada para ninguém, mas para ele tinha um valor imensurável. E quando vieram para tomar, ele plantou no meio do campo e disse: aqui ninguém entra, isso aqui tem história, isso aqui tem sangue dos meus antepassados. E ele pegou a espada e começou a lutar, até dar cãibra na mão, de forma que a espada ficou agarrada na sua mão. E a Bíblia diz que naquele dia Deus deu livramento para o povo. Os filisteus tiveram que ir embora, e o povo que tinha entregue na mão dos bandidos voltaram para recolher os despojos. Agora imagina alguém dizendo: Eleazar, você é doido, cara, você vai arrumar confusão por causa de um campo de lentilha, isso não tem valor. Ele fala: pode não ter valor para você, mas para mim tem valor. A sua família tem que ter valor para você. O teu campo de lentilha tem que ter valor para você. O inimigo não vai entrar e vai saquear, não. Aqui você não entra, porque aqui tem o sangue do Cordeiro. Aqui você não entra, porque tem anjos que receberam ordem para guardar esse lugar. Aqui você não entra. E os inimigos foram embora, fugiram. Não abra mão da tua casa, não abra mão da tua família, não abra mão da tua salvação. Brigue, lute por isso. Nós estamos cuidando de verdade da nossa família, ou nós estamos abrindo mão da nossa família? Nós estamos orando pela nossa família, ou nós estamos acomodados? Nós estamos pagando o preço de jejum, de oração, de leitura da palavra pela nossa família, ou já nos acomodamos com as notícias ruins? É uma pergunta que precisa ser respondida. É uma pergunta que precisa de uma resposta. Nós estamos cuidando de verdade da nossa família, ou nós estamos entregando para o filisteu, que ameaça, que diz que vai nos engolir? Levanta a mão, vou liberar mais uma palavra profética para você. O Deus que você serve é o leão da tribo de Judá. O Deus que você serve, Ele não volta atrás com a sua palavra. O Deus que você serve, Ele se propõe dizendo: eu irei adiante de ti, e eu vou pegar os ferrolhos de ferro e vou quebrar, vou pegar as portas de bronze e vou despedaçar, e vou te enriquecer, vou pegar os tesouros da escuridade e vou colocar na sua mão. É esse o Deus que você serve, o Deus que te deu vitória ontem, mas garante a sua vitória hoje. O Deus que era ontem é hoje e será para sempre. Deus não muda e jamais mudará, porque o Deus que nós servimos, Ele vela pela sua palavra para fazê-la cumprir. Eu quero falar com você que está participando desse programa de televisão. É com você mesmo que está sentadinha nesse sofá,
chorando, porque Deus falou com você. Parece que a sua história, na realidade, é isso que está acontecendo com você. Mas hoje, Deus muda a sua história. Você precisa viver uma história diferenciada. Declare agora: eu recebo Jesus. Mande o WhatsApp, está aí na sua tela o número 21 97551 4444. Mande um WhatsApp dizendo: eu recebo, e Deus muda a sua história agora. Eu quero falar com você que tomou uma decisão de servir a Jesus. Você que estava longe, você que está voltando para Jesus agora, ou você que está declarando Jesus como seu Senhor. Escreva aí uma frase: eu recebo. Está aí na tela, 21 97551 4444. Manda um WhatsApp dizendo o seu nome, que você decidiu por Jesus. Nós vamos abençoar a sua vida. Eu quero orar por você, Pai. Eu entrego essas vidas que declararam Jesus como Senhor. Que a partir de agora haja uma mudança, uma transformação sobre a vida dessas pessoas. Nós declaramos a bênção do Senhor em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.